Diga comigo: a presença de Jesus é o céu para mim. Diga: eu amo o céu. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre o céu é o meu lar. Pergunta para quem está do seu lado: onde é que é a tua pátria? Diga: minha pátria está no céu. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Hoje nós vamos ler bastante texto bíblico, porque a palavra por si só prega para a gente, ensina. Então nós vamos investir um tempo aqui na leitura da Bíblia. Você que gosta de ler muito a Bíblia em casa, você vai ter prazer nisso. Você que não gosta, aqui tu vai ter que ler, nem que não queira. Amém? Eu sei que todo mundo gosta de ler a Bíblia. A palavra diz: mas a nossa cidade está nos... Está aí ou não está? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem é que espera pelo Salvador aí? Quem é o nosso Salvador? Diga: Jesus Cristo. Diga: Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Foi Ele que abriu novo e vivo caminho, pelo seu sangue derramado na cruz. E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, hoje nós vamos investir bastante tempo falando do céu e dessa pessoa maravilhosa que habita no céu, o qual nós esperamos ansiosamente. Nós esperamos pela pessoa de Jesus, amém? Oh glórias, aleluias. O céu é o meu lar. O ser humano é a única criatura na terra que ama o que não vê e sente saudade do lugar aonde nunca foi. Ele ama a Deus, ele consegue amar a Deus e sentir saudade do céu. E por que isso acontece? Porque o ser humano é a única criatura na terra que recebeu o fôlego do céu. Em Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas e disse: recebei o fôlego de vida. O fôlego que você recebeu não é o mesmo fôlego que o porco recebeu. O fôlego que você recebeu dentro de você não é o mesmo fôlego que o cavalo recebeu, que a anta recebeu, que a égua recebeu, que o jumento recebeu, que a galinha recebeu, que mais? Que o hipopótamo recebeu, que o caititu recebeu, que o tatu recebeu. E alguém desavisado veio até os meus pés dos ouvidos aqui no altar, que ousadia, e disse: pastor, antes de você começar o culto, eu quero te dizer, pastor, hoje eu comi um tatu. Eu nem vou dizer porque pode ser que alguém trabalhe no IBAMA aqui, e eu acho é bom se o IBAMA chega lá, porque eu não sei como é que pode. O pastor está quase que começando o culto, vem uma tentação como essa. Não seja pedra de tropeço para a gente. Não fala de tatu feito a leite de coco. Está repreendido em nome de Jesus. Todo mundo apontando o dedo uns para os outros. Aí eu fico imaginando, é todo mundo comendo tatu neste lugar. Ô IBAMA, gente. Cuidado. Eu não vejo ninguém convidando um pastor para essas horas. É por causa do IBAMA, é? O fôlego que você tem dentro de você é diferente. Não é como o fôlego do cavalo.
Já viu um cavalo? A gente aprende essas coisas quando a gente está lá no interior. A pessoa, você passa aqui 7 da noite, em lugares escuros, sozinho, perto das árvores, das matas. Aí tem um cavalo quietinho, você não está vendo, ele faz assim, perto de você que você está passando. Eu já vi muita gente chegando em casa com o coração na mão. O diabo fungou perto de mim ali. O cavalo. O fôlego que há dentro de você veio de Deus. Ele soprou dentro de você. Na hora em que você foi concebido no ventre da sua mãe, veio um vento de Deus e fez com que você fosse concebido. E juntamente com essa concepção, já vem com um negócio chamado raciocínio. Capacidade de compreender as coisas. É o que difere você de um animal irracional. Porque você é um animal. Diga para quem está do seu lado, ei, você é um animal. Amém? Animal racional, que entende as coisas, que compreende as coisas. O apóstolo Paulo diz que nós somos animais racionais. E esse raciocínio está no Espírito de Deus, que nos faz entender que há um Deus e que somos criaturas e que dentro de nós há parte dele, e é por isso que conseguimos amá-lo e sentir saudade do lugar aonde nunca fomos, mas é de lá que nós viemos. Amém? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. O céu é o meu lar. Alguns homens na Bíblia tiveram experiências maravilhosas com o céu, ou com algo que tivesse ligação direta ao céu. Nós podemos nos lembrar de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e por andar com Deus, por ser um homem justo, que tinha realmente uma intimidade muito grande com Deus, a Bíblia diz que ele não experimentou a morte. Deus o raptou para ele, Deus o levou para ele, para que ele não experimentasse a morte. Tem um homem também chamado Jacó na Bíblia. Ele estava fugindo do seu irmão, e no meio do caminho ele se cansou, foi dormir. Quando encostou a sua cabeça numa pedra, ele teve um sonho que foi praticamente uma visão. Ele viu os céus abertos, e uma escada sendo colocada entre o céu e a terra, e os anjos subiam e desciam. E ele disse, isso aqui é a casa de Deus. Nós tivemos também um homem na Bíblia chamado Elias. Elias foi um homem que experimentou muito de Deus, viu fogo descer do céu, e no último momento da sua vida, ele tem uma experiência, sabe, em vida, sem morrer. Ele teve uma experiência com algo celestial. A Bíblia diz que veio uma carruagem de fogo, dividiu Elias de Eliseu, e um redemoinho o subiu, o levou para morar no céu. 2 homens na Bíblia que não morreram, foram levados diretamente para o céu, e eu acredito piamente que esses homens são aqueles que virão para serem as 2 testemunhas do Apocalipse, e eles vão soltar fogo do céu, eles vão realmente lutar contra o anticristo. Por que eu creio nisso? Porque a Bíblia diz que todos têm que experimentar a morte. Os únicos 2 homens na Bíblia que subiram e não experimentaram a morte, precisarão vir morrer. A Bíblia diz que essas 2 testemunhas vão morrer, e com 3 dias depois vão ressuscitar, e serão arrebatados pelo Senhor, porque ninguém pode subir ao céu sem experimentar ou a morte ou a transformação do arrebatamento. Mas Elias e Enoque experimentaram subir ao paraíso, ao lugar onde Deus está, onde Abraão está, e eles não experimentaram a morte. E eu creio que Deus fez isso com um propósito particular, porque Ele tem um propósito para o final dos tempos. Tem também um profeta chamado Isaías. No capítulo 6 de Isaías fala que quando o rei Uzias morreu, era o tio de Isaías o profeta, quando o rei Uzias morreu, ele diz, eu vi a glória de Deus, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, as suas vestes, a orla do seu manto cobria todo o templo, e haviam seres espirituais, querubins, serafins, que voavam e declaravam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele diz, ai de mim, Senhor. A experiência foi tão forte que ele sentiu o seu corpo sendo impactado. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu vou morrer. Então a Bíblia diz que veio um serafim. A palavra serafim quer dizer aquele que arde em fogo. Veio um serafim ardendo em chamas, e pegou na ponta de uma tenaz uma brasa do altar de Deus, e tocou os lábios de Isaías, e disse: olha, essa brasa tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foram os teus pecados. Aleluia. Experiências tremendas, pregamos sobre isso várias vezes, falamos sobre isso, quanto nós precisamos ser tocados com este fogo que tocou Isaías, foi o mesmo fogo que tocou os discípulos no dia de Pentecostes, e é o mesmo fogo que está prestes a te tocar nessa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus, eu posso ouvir um aleluia. Essa igreja é uma igreja que crê no sobrenatural, que crê naquilo que está no céu. Na verdade, a nossa segurança não está no horizontal, está na vertical. Aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa igreja é uma igreja de cristãos que estão o tempo todo esperando no socorro que vem do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode até usar pessoas no horizontal para te abençoar, mas fique firme acreditando que só Ele pode te abençoar. É dele que vem o teu socorro, é de Deus que vem o sobrenatural, é de lá que vem a tua cura, é de lá que vem o teu sobrenatural, é de lá que vem a tua libertação. Ele vai mandar uma bola de fogo nessa noite, e essa bola de fogo vai quebrar as cadeias que estão te aprisionando, e você será levado a uma experiência sobrenatural, porque Deus é real, e Ele está aqui nessa noite. E quem crê, diga glória a Deus. Balança quem está do seu lado e diga: essa é a noite que você vê o céu pelo lado de dentro. Aleluia. Um outro homem que experimentou algo celestial foi o apóstolo Paulo. Ainda Saulo, ainda sendo um perseguidor da igreja, a Bíblia diz que Saulo estava indo perseguir os cristãos de Damasco. E no caminho ele tem uma experiência. Jesus aparece para Saulo. E quando Jesus aparece para Saulo, não aparece como um homem comum, ele aparece como Deus glorificado, que ele já estava sendo, porque ele já havia sido ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus apareceu no caminho, e Saulo caiu tremendo no chão, e os homens, soldados que estavam indo junto com Saulo, ficaram apavorados. E Saulo viu uma luz, e essa luz brilhava mais do que o sol do meio-dia, e no meio dessa luz uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E imediatamente Saulo diz: Senhor, o que queres que eu te faça? E ele dá uma direção: vai para o lugar que eu vou te falar, e lá eu te direi o que você vai fazer. E Saulo começa uma vida cristã nesse sobrenatural. Quem quer esse sobrenatural aí? Diz amém. Como o nosso futuro com Deus está muito condicionado ao nosso começo. Pode até ser que alguém começa numa vida com Deus no passo da tartaruga, e depois tenha um choque, uma experiência, e possa crescer mais. Mas eu te garanto que aqueles que já começam uma vida de fé, impactados pelo poder de Deus, experimentando o sobrenatural, irão mais longe, terão mais possibilidade de avançar e de ir até o fim. Eu posso ouvir um amém? Quando eu entrei na igreja, tinha muita gente que já tinha 20, 30 anos, e muitas dessas pessoas até se desviaram da fé, porque elas estavam na igreja porque alguém convidou, e elas gostavam da igreja, mas não tiveram uma experiência forte com Deus. Quando eu entrei na igreja, eu já era crente. Minha esposa e eu estávamos trancados no quarto, tocando em banda, lendo a Bíblia em Cristino Castro, quando o Espírito Santo entrou no quarto. Eu tive um sonho, estava contando para minha esposa o sonho, e no momento em que eu estava contando o sonho, o Espírito Santo entrou no quarto. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. Para mim o Espírito Santo era uma pomba, porque era isso que eu ouvia na igreja católica. Mas o Espírito Santo entrou no quarto, sentimos a presença de Deus, começamos a chorar. A nossa vida foi impactada a partir daquele dia. Nós fomos tocar à noite, e naquele dia que nós fomos tocar, nós sentimos o que nunca tínhamos sentido. A gente sentiu como se estivesse dentro do inferno. Nós tivemos certeza que aquele ambiente não era mais o lugar para nós. Por quê? Porque fomos transformados de dentro para
fora. Tivemos uma experiência com o sobrenatural de Deus. Tivemos uma experiência com o céu. O céu desceu e entrou dentro de nós a partir daquele dia. Se você quer ser firme, e aí eu digo isso por quê? Porque nessa caminhada de 22 anos, já vi muita gente entrando na igreja e caindo, muita gente entrando na igreja e caindo, mas em nós tem se cumprido uma palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. E o que faz com que você não seja atingido e continue caminhando, daqui mais 20 anos vamos estar mais firmes do que hoje. O que faz você estar firme realmente na fé é o quanto você tem experiência do celestial, é o quanto você tem de Deus dentro de você. A religião não vai te transformar e nem vai te segurar no reino de Deus. A liturgia da igreja, a firmeza nos cultos, nas coisas que acontecem, nas atividades da igreja, essas coisas não vão te firmar. Elas devem ser o resultado do quanto você está apaixonado por Deus. O que vai te firmar no evangelho mesmo, e vai fazer você realmente ter um processo crescente até o final da sua vida, é o quanto você tem do céu dentro de você, é o quanto você realmente se comporta como cidadão do céu e não como cidadão da terra. A Bíblia diz que se nós esperamos somente nas coisas dessa terra, somos os mais miseráveis de todos. E a Bíblia diz também que aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus são aqueles que vão receber a coroa da vida na sua cabeça. Essa igreja precisa aprender a amar mais a Deus, a amar mais as coisas dos céus. Busque a tua dignidade, trabalhe, realmente cumpra o seu papel de um cidadão, de um homem, de uma mulher que busca os sonhos, busca a dignidade e realmente consegue desfrutar do melhor dessa terra, mas não se esqueça do céu. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Pensai nas coisas que são de cima do céu e não nas coisas que são da terra. Nós precisamos nos esforçarmos, fazer um exercício consciente de passarmos o maior tempo do nosso dia a dia lembrando do céu, lembrando de Deus, deixando crescer dentro de nós a expectativa do céu, das coisas do céu, da vinda de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você: se você é nascido de novo de verdade, se você é crente de verdade, a tua pátria não está em Teresina, a tua pátria não é o Piauí, a tua pátria não é o Brasil, a tua pátria é o céu. E o apóstolo Paulo, que começou uma caminhada no sobrenatural de Deus, ele é alguém que se gaba não da sabedoria que tinha. Pelo contrário, ele diz que a sabedoria que ele tinha, e olha que ele era muito sábio. Paulo poderia ter sido colocado no mesmo patamar dos grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, porque Paulo foi um dos homens mais sábios da época, foi formado aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores. Sabe o que acontecia? Paulo tinha cidadania romana, porque morou em Roma, e era um judeu. Os pais, a família muito rica, pagaram para Gamaliel criar ele. Era assim que acontecia. Um pai que era muito rico pegava o seu filho e pagava um bom professor para criar. Então Paulo morava na casa de Gamaliel. Ele morava com ele. E Gamaliel, como um homem muito sábio, ensinava tudo para Paulo. Paulo era um erudito, ele falava em vários idiomas. Há uma história que diz, uma informação, que ele falava pelo menos 40 idiomas. Falava vários idiomas. E ele disse: sabe o que? Irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui em sublimidade de palavras. Eu não preguei para vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ele disse: tudo que eu tenho de sabedoria considerei como esterco para conseguir um pouco mais de Cristo. Porque quem está calçado no pedestal da sabedoria deste mundo, o orgulho está em alta, tem dificuldade de receber mais de Deus. Jesus falou: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Para você receber sabedoria de Deus, você precisa se considerar pequeno diante do Senhor. No capítulo 1, versículo 21 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer: como na sabedoria do mundo, o mundo não pôde conhecer a Deus, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o apóstolo Paulo, cheio de sabedoria, eu não estou fazendo apologia à ignorância, busque informações, busque ser alguém esperto nesse mundo, faça isso, mas não deixe que nenhuma informação deste mundo venha sobrepor aquilo que você precisa ter do céu. Não deixe que nada resista, não deixe que nada venha a ser bloqueio. Pelo contrário, renove a tua mente a cada dia pela palavra de Deus, e você será transformado diariamente. Eu posso ouvir aleluia? Então o apóstolo Paulo, esse homem que começou uma vida de fé,
Ele disse: eu considero tudo como esterco, e eu priorizo o sobrenatural. E ele se gabava, não da sua sabedoria, mas do quanto ele tinha de experiência com Deus. De maneira que ele disse: olha, Deus permitiu que um mensageiro de Satanás me tocasse e colocasse um espinho na minha carne, para que eu não continuasse me gabando das grandes revelações. Paulo tinha tantas revelações do céu, que eu acredito que chegava um momento que ele dizia: Deus, não tem mais espaço para tanta coisa, para. Você não queria isso? Você sabia que o apóstolo Paulo tinha os 9 dons? O mesmo que diz: todo mundo tem todos os dons? Não, mas ele tinha todos os dons. Eu queria tanto chegar perto do que Paulo conseguiu. Nós conseguiremos dizer como Paulo e viver como ele. Ele dizia assim: ó, não tenho a minha vida nada por precioso, contanto que se cumpra com alegria o chamado que eu recebi do Senhor. Ele diz assim: ó, viver é Cristo, morrer é lucro. Esse homem não vivia mais na terra. Ele diz assim: ó, quando eu penso em morrer, eu fico entre uma decisão difícil, porque se eu morrer agora, eu sei que será o melhor para mim, mas se eu continuar vivo, isso será bênção para os outros, porque a minha vida na terra é frutificação, a minha vida na terra é solução para os outros, a minha vida na terra é mais possibilidade de mais gente se converter. Então ele ficava entre, então ele diz: por amor aos outros eu decido ficar, porque para Paulo morrer era muito fácil. Era só ele ir apontar o dedo no nariz do imperador da época e dizer assim: ó, ou tu se converte, ou então... E aí, por causa do insulto, ele morria. Paulo andava pisando em ovos, por quê? Porque a vida dele era a solução para a igreja. Ele foi levantado como apóstolo para os gentios. Ele era uma espécie de coluna do Senhor para estabelecer o reino na época, naquele lugar. Mas então o apóstolo Paulo, esse homem que era tão profundo em Deus, ele vai descrever algo para a gente aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, estava falando de si mesmo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Diga amém, irmão. Diga: eu quero. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Aleluia. Ele foi ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, indizíveis, palavras que são impossíveis de ser expressadas, de ser faladas ou compreendidas, palavras que ao homem não é lícito falar. Esse homem foi ao paraíso. Tem até um filme que assistimos esses dias, 90 minutos no paraíso. É bom. Um pastor, eu não vou contar, senão você não assiste. Vai lá, assista o filme, 90 minutos no paraíso, vai ser bênção para a sua vida. Tem um livro também sobre o paraíso, e tem um livro que eu vou ousar aqui indicar. Eu vou ousar indicar. Se você achar que é heresia, e como o apóstolo Paulo diz, ouvir tudo e retém somente o bem. Eu acredito na mensagem do livro, a divina revelação do céu e do inferno. Se quiser ler, vai ser bênção para a sua vida. Eu creio, foi bênção para a minha vida. Porque é possível que alguém vá até o céu, é possível que alguém vá até o inferno, é possível que alguém tenha uma experiência sobrenatural dada pelo próprio Deus. Eu não digo experiências que pessoas fiquem endemoniadas e são levadas no espírito, aí você tem que ser liberto. Não queira essas experiências, mas experiência de arrebatamento de espírito, onde pessoas são levadas e reveladas a elas coisas profundas no reino espiritual.
Paulo teve esse tipo de experiência. João, o apóstolo, também teve experiência. Eu quero ler com você aqui em Apocalipse capítulo 4. Estou falando de homens que tiveram experiência com o céu, por isso que estou citando essas figuras. Apóstolo João, na ilha de Patmos, quando ele estava preso por causa do testemunho do Evangelho, capítulo 4, versículo 1 em diante. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta estava aberta aonde? Aonde? Eita glória! Abre a porta sobre este lugar, Senhor, nessa noite. Abre as portas celestiais, os portais celestiais. É possível. Deus pode abrir as portas dos céus. Entrai pela porta. Eu sou a porta, disse Jesus. Tua presença é o céu para mim. Deixa o céu entrar no teu coração nessa noite. Deixa o céu entrar aí, deixa o céu entrar aí, abre o coração. Amém? Uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Tu já pensou, irmão? Nem que fosse em sonho valeria, ou não? Nem que fosse em sonho. O céu abriu. Eu já falei aqui de o Jerônimo Savonarola, um ministro poderoso no século XV, antes de Lutero. Estava noivo para se casar. Diz a história que a sua noiva era de uma família muito nobre, e ele estava andando no meio da rua, no meio da feira, e ele teve uma visão do céu aberto e Jesus vindo para buscar a sua igreja. Ele caiu arrebatado. Quando se levantou convertido. E ele então se decidiu se dedicar, abriu mão do noivado e decidiu a ser um monge, um padre. Na época havia alguns padres que pregavam o evangelho, e ele foi um desses. Pregou o evangelho tão forte, diz a história que ele caía no púlpito arrebatado, 4 horas que ele passava vendo o céu, e as pessoas enxergavam nele a face parecida com a face de Moisés, brilhando como a face de um anjo. Um homem que experimentou o céu. É claro, a história diz que porque ele pregou de maneira tão intensa, confrontando os dogmas católicos da época, o Papa deu um jeito de, através da Santa Inquisição, exterminar a vida dele, como fez com John Hus e como tentou fazer com Lutero e com tantos outros. Na Santa Inquisição, a Igreja Católica, e eu não estou falando porque sou pastor, não, estou falando porque você sabe, se você fez faculdade, você tem noção da história, você sabe disso. A Igreja Católica Romana matou mais gente na Santa Inquisição do que a Segunda Guerra Mundial. Tem sangue nas mãos. Eu falo isso com revolta, porque em nome de Deus a religião tem feito atrocidades. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina a amar, perdoar, ensina que nós devemos fazer discípulos de Jesus, dando a nossa vida uns pelos outros e não matar os outros. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Vamos lá. Mas esse homem teve essa experiência e foi chamado por Deus. Tem muita gente que é chamado para um ministério poderoso assim. De repente tem uma visão. Carlos Anacondia, Carlos Anacondia, um evangelista argentino que é vivo até hoje, esteve aqui em Curitiba esse ano, lá naquela conferência de Daniel Colenda, um homem de Deus, sempre me inspirou. Aí tem um livro chamado Escuta Aqui, Satanás, inspirou minha vida, foi tremendo esse livro para minha vida. Aí eu perdi esse livro, não sabia para quem eu tinha emprestado. Aí esses dias alguém chega assim: pastor, eu descobri que eu tenho um livro teu lá em casa. Qual é o livro? Escuta Aqui, Satanás. Eu, yes, nem reclamei, de tanto que eu fiquei feliz. Então eu vou pegar o livro de volta, vou colocar aqui na biblioteca, e eu quero que você faça fila e veja o poder de Deus. Então Carlos Anacondia é um ungido do Senhor, e ele foi chamado para pregar o evangelho assim, foi batizado com o Espírito Santo. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele teve uma visão, e na visão, se eu não me engano, ele escutou o clamor das almas no inferno, e ele viu o sangue de Jesus
banhando a terra. Então ele viu o globo terráqueo sendo coberto pelo sangue de Jesus. Ele recebeu o chamado e começou a pregar o evangelho, e milhões de pessoas têm convertido-se ao evangelho através do ministério dele. O que eu vou continuar falando aqui nessa noite, eu não tenho dúvida, vai gerar nesse ambiente uma atmosfera espiritual muito forte, e você poderá ter uma experiência tremenda nessa noite com Deus, que pode mudar o teu futuro, uma experiência que pode mudar a tua vida para sempre. Você pode sair daqui nessa noite com certeza do que Deus quer para a sua vida, e decidido a marchar em rumo ao propósito de Deus, e não perder tempo em nada mais nesse mundo. Aleluia, amém? O tempo está passando, meu amor. Hoje é. Eita, minha esposa está tão bonita hoje. Vamos lá. Eita, eu já estava feliz aqui porque... Vamos embora, vamos ler a palavra. Então, a voz diz: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões. Ou você que acha que o céu é bem quietinho, o céu é um lugar formal, trovão e relâmpago, e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Você que assistiu o Crônica de Nárnia e pensa que aquilo é uma heresia, aquilo foi um retrato do que existe no céu. Você já pensou? Esses seres espirituais que existem no céu, já meditou nisso? É coisa feia. Não é feia não, é linda, irmão. Se você chegar, você vai se escolher: pastor, mas tem olhos por dentro e por fora. Em todo lugar tem olho nesse bicho. Mas tudo que Deus faz é bonito. Quando você chegar lá, você vai ver que é bonito. Pelo menos esse que tem a cara de homem. E os 4 animais tinham cada um de per si, em si mesmos, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? No capítulo 6, versículo 9 a 11 diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Esses mártires estavam no paraíso, no lugar onde o apóstolo Paulo foi. E onde fica o paraíso? Fica no 3º céu. Esse local fica debaixo do altar de Deus.
Esses homens estavam lá clamando: vinga o nosso sangue. Foi dado umas vestes para eles: fiquem aí, tranquilos, porque ainda tem muita gente que vai morrer igualmente vocês, e vai completar o número de vocês, mas descansem. Qual é o lugar do descanso do cristão que morre? Seio de Abraão, amém? Diga paraíso, é o seio de Abraão. Esse é o local de descanso de quem morre. Mas eu estou lendo esse texto aqui porque aqui é uma palhinha do céu. Aqui Deus mostrou algo para João, algo que acontece lá no céu. O céu está em movimento o tempo todo. O céu não é um lugar formal e nem lugar de tédio. O céu é um lugar de vibração. Tem raios, trovões, tem lâmpadas como chamas de fogo. Você que não gosta de fogo, meu irmão, eu não sei para onde é que tu vai, porque o céu é um lugar de fogo. A Bíblia diz que Jesus tem os olhos como chamas de fogo, e a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Então é melhor se render logo e dizer: Deus, manda logo esse fogo, me queima logo da cabeça até o pé, porque eu quero me acostumar com o fogo do Senhor. Amém? A mesma Bíblia que fala do céu é a mesma que fala do inferno. Eu vou ler rápido os textos aqui para a gente não ficar sem respaldar aqui a palavra com textos bíblicos. Mateus capítulo 5, versículo 29. Capítulo 5, versículo 29 e 30. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus olhos do que seja todo o teu corpo lançado aonde? Aonde? Algumas pessoas chegam na igreja evangélica e dizem assim: rapaz, o pastor fala demais do inferno, fala do nome do cão. Quem mais falou do inferno foi Jesus. E é importante que a gente mencione aqui e fale o que é o inferno, para que você tenha clareza do que significa isso e não queira ir para lá, porque tem gente que indiretamente está desejando ir para o inferno. Eu já ouvi até gente dizer assim: não, eu quero ir para o inferno mesmo, porque lá a coisa é solta, lá tem umas gatinhas, tem bebida. Vai, chega lá, você vê. 30. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se percam do que seja todo o teu corpo lançado aonde? Vamos para Marcos capítulo 9, versículo 43. Marcos 9, 43. Aqui vai falar mais detalhadamente, é o mesmo texto, fala mais detalhado. E se a tua mão te escandalizar, está falando de você pecar, viver no pecado. Se tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se há. Aqui já vai dizer que no inferno tem fogo, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Na parábola do rico e Lázaro, nós vamos ter agora uma experiência de um homem que está experimentando este fogo. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Aqui fala de um homem rico, era soberbo, não era generoso, como falou aqui o Alessandro na palavra do dízimo. Ele não era generoso, ele não ajudava. Inclusive tinha um homem chamado Lázaro, era um mendigo, que vinha até ele pedindo ajuda e ele não dava. E olha que ele contemplava esse mendigo de uma situação tão precária, que os próprios cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. Só que Lázaro, pelo contexto aqui, Lázaro era um homem temente a Deus. Aí o versículo 23 diz assim, 16, 23. Quando morreram, 22,
E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha o seio de Abraão aqui, o paraíso onde estão os mártires, para onde Paulo foi. Foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, coitado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele estava o quê? Atormentado. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado enquanto tu és atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, que era o Velho Testamento, a lei e os profetas. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa mesma palavra está em Hebreus 9, 27, quando diz que está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. A doutrina de Allan Kardec de reencarnação é uma mentira. Não existe reencarnação, só existe ressurreição, que é a ressurreição, primeira ressurreição do dia do arrebatamento, e a segunda ressurreição, quando todos serão ressuscitados para o juízo final. Então, o inferno existe. Jesus falou do inferno e deixa claro de que quem está no inferno está numa condição de tormento. Quem quer ir para lá diz amém. Não diga não. Mas também o pastor fica aí com coisa, né? Vamos lá. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Satanás se ensoberbeceu, quis ser maior que Deus, e Deus o lançou para o inferno, preparou o inferno para ele, e ele virou uma criatura muito feia, e os anjos, a terça parte dos anjos do céu vieram e viraram os demônios. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos, e não para os homens. Os homens só vão para o inferno se derem as costas para Jesus. Mas se assumir uma fé contínua no Senhor Jesus, não irão para o inferno, porque Deus não preparou o inferno para os homens. Eu vou mostrar o que Deus preparou para os homens. João 14, 1, 2 e 3. Eu vou te mostrar o que Deus preparou para os homens. João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o lugar que Deus preparou para você. Não queira ir para o inferno. Não fique achando que eu sou tão mal que o meu lugar no inferno. Não, Jesus não veio para os bons, Ele veio mesmo foi para os maus. Quanto mais mal você é, mais claro fica que você precisa de Jesus e que Ele tem um plano na sua vida, no céu. E há uma descrição em Apocalipse capítulo 21. Há uma descrição desse lugar que Jesus preparou para você e para mim. Deixa eu ler, vou tentando correr aqui. Está perto. Apocalipse 21 em diante diz assim, versículo 21 em diante: E vi um novo céu e uma nova. Um novo céu e uma nova. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará,
e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diga aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as... E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem tem sede aí? Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que diziam, ou melhor, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Eita, está começando a ficar bom. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do oriente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, vai pegando aí, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Quem vai para lá diz amém. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, e o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Quem já viu uma praça desse jeito? Está pensando que o céu não é chique? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, por isso que o crente não precisa acender vela quando morre. E a cidade não precisa de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória do Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Por que é que os pastores têm que pregar sobre
transformação de caráter, que o crente tem que ser santo, porque aqui não entra nada impuro, irmão. Se você não está disposto a se santificar hoje, não queira entrar nesse lugar, porque lá não vai entrar nada imundo. Amém? Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Eu vou começar a pregar agora. Oh, meu amorzinho, um pouquinho de paciência, 10 minutinhos. Só existe um tipo de gente que vai entrar no céu, e um tipo de gente que vai entrar no inferno. As pessoas que vão entrar no inferno ou no lago de fogo, não entrarão porque simplesmente são assassinas, são pecadoras, idólatras, mentirosas. Apesar dessas características, identificar as pessoas que não vão entrar lá. As pessoas não vão para o inferno porque elas são vis pecadores apenas. Não. Eu costumo dizer que o homem não é pecador por praticar pecado. Ele pratica pecado por ser pecador. E qual a diferença entre o ímpio e o cristão? Se a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, mentimos, que somos pecadores. A diferença entre o ímpio e o cristão é que o ímpio decidiu continuar sendo ímpio. O cristão decidiu continuar sendo um pecador, arrependido e lavado pelo sangue de Jesus. Então eu quero dizer para você que não vai entrar no céu e vai entrar no inferno, no lago de fogo, aqueles que deram as costas para Jesus. Com isso eu quero desmistificar uma coisa, porque tem gente que diz assim, ó, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz coisas, eu não identifico os 7 pecados capitais na minha vida. Mesmo assim vai para o inferno, porque não é pelo tamanho do seu pecado que você vai para o inferno, é por dar as costas para Jesus. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então o que leva um homem para o inferno é dar as costas para Jesus, é decidir não crer, e crer é seguir. E vai chegar um dia em que muitos vão lamentar dizendo: por que, meu Deus, que eu dei as costas para a maior oferta que o Senhor tinha para mim? Por que eu não dei ouvido àquele pastor? Fiquei usando de pretexto porque ele gritava demais, ou porque ele engolia os S's, ou porque ele não falava de maneira que eu gostava. O sermão dele não tinha começo, meio e fim. Por que eu fiquei dando desculpa que aquela pessoa da minha família era uma crente chata? Por que eu dei as costas quando naquela viagem o Senhor usou alguém para falar do Evangelho para mim, e aquela pessoa me perturbou, e eu fingi que estava ouvindo, acreditando só para ser educado, mas no meu coração eu tranquei e não dei ouvidos? Por que, meu Deus, que quando eu estava no leito de enfermidade, entrou um crente lá para orar por mim, fez um apelo, e eu disse não? Saiba que as pessoas vão chegar lá e não vão dizer: por que, meu Deus, que eu continuo no adultério? Por que eu continuei fazendo isso? Não. Elas vão saber que elas vão estar lá porque deram as costas para a maior oferta que Deus liberou para o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A salvação é um dom. Deus deu Jesus para você e para mim. Então não dê as costas para Ele, porque dele depende a tua e a minha salvação. Pregamos ardentemente quando o Espírito Santo vem sobre nós, e nós pregamos como se fosse a última pregação da nossa vida. Por quê?
Porque você é importante para Deus. Deus não te colocou nessa terra para mandar para o inferno. Ele te colocou nessa terra porque Ele tinha um plano de te levar para o céu. E é por isso que Ele usa os pregadores da loucura da pregação. E Ele usa hoje, vai usar amanhã, vai usar outro depois. Enquanto você não se render, Ele vai continuar insistindo, porque Ele não desiste de você, dó maior. Ele não desiste de você. Ele quer você no céu. Ele não quer você no inferno. E Ele vai bradar nos escombros da tua alma até o último momento da sua vida. Portanto, se você é inteligente, começa a dizer sim para Ele. Começa a se render a Ele. E a tua salvação será apressada na tua vida. E não somente na tua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Ora, show. Porque muitos vão dizer: porque eu não via minha mãe? Por que eu achava que meu pai era um chato, que ficava me obrigando a ir para a igreja? Por que, meu Deus? Por que eu endureci o meu coração? Por que ao invés de ouvir a minha família, o meu amigo que era crente, o pastor, aquele que o Senhor enviou, eu fiquei ouvindo aquele que estava fumando drogas, aquele que estava me oferecendo o bar, aquele que estava me levando para a prostituição? Por que, meu Deus? Infelizmente, os que vão ter esse tipo de expressão não terão uma chance, assim como o rico estava no inferno e clamou: Pai Abraão, me ajude, me socorre. Abraão disse: não. Mas eu estou atormentado. Ele disse: sim, mas não. Senhor, então manda que ele vá lá para minha família socorrer e dizer que não vem para esse lugar. Não. Por que não? Porque não. Por que não? Porque quando você estava na terra, você teve toda a oportunidade. Purgatório não existe. Não existe arrependimento após a morte. Existe apenas juízo após a morte. Se você tiver que se arrepender, tomar uma decisão na sua vida, é em vida. É hoje. E eu quero louvar a Deus, porque eu sei que enquanto milhares e milhares, eu sei que o número será bem maior. Jesus falou. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que entram por ela. Infelizmente, 8 bilhões de pessoas em toda a terra. Se tiver 2 bilhões de cristãos, tem muito. É sempre um número menor. Mas a igreja do Senhor não é só aquela que está viva hoje. A igreja do Senhor é composta desde Adão até a última pessoa que vai viver nessa terra. Desde Adão, todos que viveram para Deus, até o último. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando morreu, Ele desceu para espíritos em cadeias. Ele mesmo já tinha testemunhado que Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, aqueles que viveram tementes a Deus antes de Jesus, foram salvos, fazem parte da igreja. A partir de Abraão, nós somos a igreja espiritual. E Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo do antes de Jesus chegar na terra. Mas determinou que a partir do momento que Jesus chegou, todos devem se arrepender. Porque depois que Jesus chegou, fora dele ninguém é salvo. Antes, os que temiam a Deus pela lei foram salvos, porque a Bíblia diz no Hebreus 11 que estes abriram mão do conforto do mundo, do pecado proposto, visando uma glória futura. Eles visavam o Messias. Eles esperavam pelo Messias antes do Messias chegar. Aí a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele desceu a espíritos em cadeias. Eu vou falar aqui um mistério, pode ser que você não entenda direito, mas pegue aí o que você puder pegar. A Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais profundas do abismo. Efésios capítulo 4. O que é? Ele subiu, senão que primeiro Ele desceu e pregou para espíritos em cadeias. O que é pregar para espíritos em cadeias? Jesus fez uso
da mitologia grega, que fala sobre o Hades, um local onde tem o lugar dos ímpios e o lugar dos justos, e um abismo no meio. A parábola do rico e Lázaro descreve isso. Por quê? Porque apesar desses homens temerem a Deus, quando morreram estavam debaixo do pecado, e o pecado só leva para um lugar, para o abismo. E nesse local estava Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Jeremias, todos os profetas. Mas tem um abismo. Era lá que estavam todos que morriam, os justos e os ímpios. De maneira que o rico enxerga Lázaro, só que tinha um abismo no meio. Mas a Bíblia diz que Jesus veio e pregou para espíritos em cadeias e levou cativo o cativeiro. Que significa? Ele pegou o seio de Abraão, que estava embaixo por causa do pecado, levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. E a Bíblia descreve que a posição onde está hoje o paraíso é debaixo do altar de Deus. É o terceiro céu. E todos aqueles que esperavam no Messias antes dele chegar, quando ele foi pregar para espíritos em cadeias, ele disse: Abraão, lembra-te de mim. Senhor, quem é o Senhor? Eu sou aquele que diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para o lugar que eu te mostrarei. Ele chega a Moisés: você se lembra de mim? Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisado é santo. Eu sou o que sou. E então o Senhor pregou para espíritos em cadeias, mostrou para todos aqueles que um dia temeram a Deus esperando pelo Messias. Ele disse: eu sou o Messias. E ele levou o seio de Abraão para o local debaixo do altar de Deus. E hoje quem morre em Cristo não desce, agora sobe, porque o apóstolo Paulo diz que em Cristo estamos assentados nos lugares celestiais. E com isso eu quero dizer que eu louvo a Deus, porque enquanto muitos vão estar atormentados, haverá um povo que vai estar celebrando o Senhor, dizendo: obrigado, Senhor, muito obrigado, porque naquele dia quando o pastor pregou, e seja lá o pastor Zezinho, seja o pastor Pedro, João, ou o pastor lá dos Cofundó dos Cocorobós, pregando lá no meio da mata, não importa qual pastor, seja qual for o ungido do Senhor, muitos vão dizer: Senhor, muito obrigado, porque naquele dia, ainda que eu não fui bem com a cara do pastor, mas eu abri meu coração, aceitei o Senhor, assumi o Senhor como o único suficiente Salvador, e eu andei pelo caminho estreito, e graças a Deus eu estou aqui, aleluia. Muitas pessoas vão chegar lá e vão olhar para você e dizer assim: olha, eu olhava para você no Facebook, eu vi as tuas atitudes, eu vi alguma coisa tua, eu olhei para tu, eu era teu vizinho, e por causa das tuas atitudes eu decidi servir a Deus, e aqui estou. Nós veremos muitas pessoas dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor plantou um crente na minha casa, na minha família, e pela insistência desse crente, orando, jejuando e dando exemplo de vida, eu pude me converter, e eu tenho a chance de viver eternamente com Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque quando eu tinha meus 17 anos, o Senhor começou a me chamar para o Evangelho, e as pessoas me chamavam para ir para a festa, eu não queria ir, ainda que eu era um músico de banda, mas eu não gostava de ir curtir as festas, eu ficava em casa, e eu comecei a ouvir as fitas cassetes, com os áudios de Cid Moreira, lendo o Evangelho, aleluia, e eu começava a ver os programas, e eu ouvia as músicas, e aquilo foi entrando, eu passava a noite inteira ouvindo a citação do Evangelho por Cid Moreira, eu acordava ouvindo, dormia ouvindo, e aquilo foi entrando no meu coração. Louvado seja Deus, que lá em Cristino Castro, quando o Espírito Santo chamou, nós pudemos dizer sim para Ele, e até hoje estamos firmes. Eu louvo a Deus pelas centenas de almas que já se converteram através da nossa vida, e eu sei, meu irmão, que nós seremos uma multidão que vamos ocupar o lugar que é nosso no céu, porque tem um lugar lá no céu para você, não é para o da esquerda, para o da direita. Deus tem outro lugar no céu para o teu irmão, mas tem um lugar que é seu, não dê para ninguém. A Bíblia diz: vigia, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Deus nos chamou para ir para o céu, é para lá que você e eu devemos realmente desejar ir, porque é lá que Deus preparou para você e para mim.